Boa noite, boa noite, boa noite! Mais um Filosofia para Todos aqui, direto dos estúdios da Rádio Vibe Mundial, 95,7 FM. Estamos aqui todas as sextas-feiras, às 18h30, para ter aí a nossa meia hora para falar de filosofia no fim da semana, pensar um pouco sobre como foi a semana, filosofar sobre alguns assuntos, para entrar no fim de semana com a cabeça mais tranquila, com a cabeça mais filosófica, mais leve, para aproveitar, para fazer uma descompressão do fim de semana. Hoje eu quero falar sobre a finitude da nossa vida e do porquê que a gente tem dificuldade de perceber isso. Eu quis trazer esse tema porque existem duas formas da gente encarar esse tema. Uma forma um pouco mais antiga, de a humanidade através da filosofia, tentando explicar o todo, a totalidade da existência humana, ela também tentar explicar a morte, ou pelo menos o que tem, ou que nos leva até a morte, ou talvez tentar explicar o que tem depois da morte, como algumas filosofias buscam também responder essa pergunta através de uma análise mais metafísica. Então, dentro do campo da filosofia, um pensador filosófico, dependendo da escola onde ele está, ele vai acreditar em vida após-morte ou não. Mas ele sempre vai acreditar com questionamento, de tentar entender o que tem. Se realmente tem uma vida, se não tem. Lembra que a gente já falou aqui nos programas sobre o tal do ceticismo? O ceticismo, na realidade, é uma dúvida eterna, mas não uma não crença. Ele duvida para poder, de alguma forma, conhecer as coisas, ok? Dito isso, a finitude da vida. A gente tem uma certeza que quando a gente nasce, a gente vai morrer em algum momento. Essa é uma certeza que acho que todo ser humano tem, apesar de alguns acreditarem que são imortais, que talvez a morte não chegue para eles, mas fato é que a partir do momento que a gente começa a ser gerado, que a gente nasce, a gente começa a contar um tempo de vida daquele ser, e a partir daquele momento que ele dá aquele primeiro choro quando nasce, ele já começa a caminhar para o caminho da morte. Alguns filósofos modernos não tratam essa finitude como assim, um fim, acabou, o que acontece depois ou antes, mas eles entendem mais essa finitude como um lugar. Olha que bacana, como se fosse um tópico da nossa vida. E a palavra tópico, ela vem do grego topos, que significa lugar. Então, para eles, a morte é um dos tópicos da nossa vida, ela é um lugar da nossa vida. O que eles querem dizer com isso? Que nós temos vários lugares onde a gente passa a nossa vida, não só lugares físicos, mas lugares de tempo. E que a morte é um desses lugares, assim como o nascimento é um desses lugares, assim como seu casamento é um desses lugares, assim como o nascimento do seu filho é um desses lugares e assim por diante. Então a morte, ela só é mais uma coisa, mais um fato que acontece na vida. Isso é muito do que é falado, principalmente por um filósofo chamado Heidegger, que ele vai falar num livro dele de 1926, sobre essa questão, e é uma questão mais moderna mesmo da filosofia. Mas o nosso programa, ele não é um programa que vai trazer só fatos curiosos, ele vai trazer também provocações, a gente sempre provoca. E aí a minha provocação, ela tem a ver com como a gente percebe a nossa vida. Então olha só, quando a gente é novo, em geral, nossos pais também são novos, ou eram novos. Os nossos avós talvez já tivessem uma certa idade. Mas, em geral, quando a gente é novo, a gente passa um período da nossa vida em que a morte não é algo muito comum. Pode acontecer um acidente, pode acontecer a morte natural de um idoso da família, mas ela não é muito comum. A gente não está numa idade ali no início da nossa vida em que está morrendo um monte de gente à nossa volta. Morre um ali que estava mais velho, alguma coisa, mas às vezes eu lembro de quando eu era criança, até eu ter uma morte mesmo na família, demorou muitos anos. Às vezes eu via, morreu o pai de não sei quem, o vô de não sei o quem, mas ainda era uma coisa um pouco distante. Mas na família demorou muitos anos para ter uma primeira morte de alguém próximo. E aí, quando isso acontece, a gente percebe que a vida é finita. A gente tem uma percepção de que a vida acaba, porque a gente está vendo pessoas morrendo.
Quando a gente é criança, a gente não tem essa noção. A gente não constrói. A gente pode até ouvir, a gente pode ver filmes, desenhos, mas a gente ainda não entende aquilo muito bem. A gente começa a trabalhar esse conceito de que um dia a vida vai acabar. E aí a gente começa a olhar, e conforme a gente vai envelhecendo, a morte se torna um pouco mais comum. Quanto mais velho a gente fica, mais comum parece que ela se torna. No início a gente vai perdendo nossos avós, depois nossos pais, até que a gente chega no momento que a gente começa a perder amigos, pessoas próximas, pessoas que estudaram com a gente, que não eram tão próximas nem amigos, mas que estudaram, e quando essa pessoa morre, você fala, caramba, estudei com essa pessoa, ela era tão jovem, morreu, caramba, eu tô com a mesma idade, ainda sou jovem. A gente começa a se preocupar um pouco mais com a morte, porque agora a morte parece que está fechando o cerco. Mas, por mais que a gente se preocupe com a morte, por mais que a gente saiba que a gente vai morrer, por mais que a gente saiba que esse dia vai chegar, a gente vive cada dia como se fosse o último? E provavelmente a resposta que você vai me dar é não. Ou pelo menos não todo dia. A gente tem um instinto de sobrevivência que acredita que a gente pode sobreviver. E esse instinto, ele faz com que a gente não tenha uma certeza sobre a nossa própria morte. Então a gente, quando olha em volta, a gente vê a morte, a gente vê as pessoas morrendo, a gente sofre de luto, mas dependendo do caso, a gente até aceita um pouco melhor. Ah, já estava velhinho, 90 anos, 100 anos, 80 e poucos anos. A gente aceita melhor, fala assim, já está com uma boa idade, viveu a vida. É um luto mais fácil do que, por exemplo, é um luto de quando a gente perde alguém muito jovem. Uma mãe que perde o filho, porque parece que foge da ordem natural das coisas. E aí essa fuga da ordem natural das coisas nos impacta muito, porque inconscientemente a gente acredita que a natureza ela segue um caminho, e que sempre todo mundo vai envelhecer e morrer velhinho, envelhecer e morrer velhinho. E aí vem duas verdades que são muito incômodas, mas que fazem parte da nossa vida. A primeira é que cada pessoa vai ter um tempo de vida diferente da outra. Pessoas que nasceram no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo hospital, elas vão ter tempos diferentes de vida. E esses tempos diferentes de vida vão fazer com que uma morra antes, outra depois. A gente não sabe o tempo de vida que a gente tem. Porque ele pode ser muito longo, ele pode ser abreviado por uma doença, por um acidente. A real é que a nossa vida, a gente designa para nós que ela vai ser longa. Que a gente vai morrer velhinho, ou talvez a gente fale, eu nem quero morrer tão velhinho, mas quero viver bastante. A gente tem uma vontade de viver bastante, mas a gente não sabe quanto a gente vai viver. Então, primeiro, a verdade, o que é bastante? Para quem morreu com 60 anos, mas viveu bem, talvez esses 60 anos foi bastante. Bastante no sentido de que foi uma vida bem vivida. E pode ser que tenha gente que morreu com 80 anos, 90, 100 anos, como a minha avó está fazendo hoje, 100 anos, e que pode ter uma vida que olha para trás e se arrepende de muita coisa. Eu vejo a minha avó, por exemplo, fazendo 100 anos agora, e percebo em quantas coisas a minha avó fez na vida dela, e que se lembra com boas memórias, e quantas coisas ela deixou de fazer. E eu não sei responder por ela, se ela tá feliz com a vida dela ou não, se ela viveu o suficiente ou não. Tem hora que ela fala, eu já tô muito velhinha, tô com 100 anos, vou fazer 100 anos, vai fazer hoje, né? Quero ir embora, o que eu tô fazendo aqui? Porque com 100 anos já não consigo fazer tudo sozinha. Tem essa coisa, mas ao mesmo tempo eu percebo que ela tem um medo de morrer. Eu percebo que ela ainda gosta de comer certas coisas, de ter alguns prazeres da vida, de ver os programas que ela gosta, de assistir jogo de vôlei. Minha avó adora assistir jogo de vôlei, ama assistir jogo de vôlei, fica até de madrugada vendo aquelas ligas masculinas e femininas que estão lá do outro lado do planeta. Dá para perceber que ela tem um prazer nessas coisas. Então será que ela quer ir embora mesmo? Será que é uma parte dela que está se preparando e outra parte ainda não quer ir? Então acho que a primeira verdade é que a nossa vida ela vai ter a duração que ela tiver que ter.
E a gente precisa tentar viver o máximo de experiências possíveis. E aí a gente cai à segunda verdade, que é aí que está a complicação. Porque elas acabam criando uma espécie de paradoxo. A segunda verdade é, a gente não acredita de verdade na nossa morte porque não é uma experiência sólida. O que eu quero dizer com isso? A gente pode viver mortes traumáticas perto de nós, podemos viver mortes de animais, mortes de filhos, mortes de pais, mortes de avós. A gente pode viver a morte ao nosso redor, mas no fundo, é sempre a morte do outro, não é a nossa. Então eu experiencio o luto, eu experiencio a noção de que a vida é finita, eu experiencio talvez o medo de morrer, mas eu não experienciei a experiência de morte. Então ela não é uma experiência sólida na minha vida. Fazendo uma analogia do que é uma experiência sólida, é a mesma coisa que eu falo assim para vocês. Gente, Paris é uma cidade incrível. Visitem Paris, conheçam Paris, sei lá, economize a vida inteira para conhecer Paris. E alguém me perguntar assim, mas você conhece Paris? Eu falo, não. E aí, a pessoa, mas por que você está falando isso? Não, porque eu estudei a história da cidade, estudei a história de Paris. Não, então você está falando de uma coisa que você não tem uma experiência sólida. Você ouviu falar, você leu, você estudou. É verdade. É isso, mas eu posso um dia conhecer Paris e falar, olha, eu no caso conheci, então eu posso trazer minha experiência. Eu lembro que muita gente falava assim, Paris é uma cidade que não é legal, porque fede, tem muito morador de rua. E eu fui para Paris quando eu fui no inverno. A cidade não estava fedendo, não tinha muita gente na rua, então eu tive uma experiência totalmente diferente. A minha experiência sólida de Paris foi muito boa. Para outras pessoas não foi tão boa. Como a minha experiência sólida, por exemplo, de Los Angeles. As 2 vezes que eu estive lá, eu não gostei da cidade. E tem gente que ama a cidade, porque teve uma experiência sólida diferente. Então tenta imaginar que a morte ela é uma experiência muito individual. E ela não é uma experiência que a gente vive até o dia derradeiro. E o fato, então, da gente saber que ela existe, mas a gente não ter experienciado ela, faz com que ela seja uma experiência muito subjetiva para nós. E por ser subjetiva, a gente, sabendo que vai morrer, não consegue viver cada dia como se fosse o último. Porque a gente se sente responsável de que se eu cometer todos os atos irresponsáveis hoje, de gastar todo o meu dinheiro, de comer tudo que eu quero, de ir viajar, pegar meu cartão de crédito e ir lá comprar uma passagem no guichê do aeroporto e para onde eu quero naquela hora, e depois eu não preciso mais me preocupar em pagar a conta. Se eu pensar desse jeito, se no dia seguinte a minha vida não acabar, como é que eu continuo vivendo? Sem dinheiro, sem lugar para morar, sem comida. A gente tem um medo de faltar. Esse medo de faltar, ele coloca a gente sempre nesse paradoxo. Eu vou morrer, mas amanhã eu posso estar vivo. Eu vou morrer amanhã ou eu não vou morrer amanhã? Então, como é que eu ajo de acordo com a minha vida? Ajo como se fosse o último dia da minha vida, porque pode ser, ou ajo de acordo com que eu tenho muitos anos ainda pela frente e eu preciso pensar no meu futuro. E talvez a grande resposta seja nenhuma das duas coisas. Talvez a grande resposta seja viva como se amanhã pudesse ser, mas também viva como se amanhã não pudesse ser. Ou seja, faça coisas que te tragam experiências sólidas, mas experiências que possam fazer com que outras experiências possam existir. Então, talvez programar a nossa vida para que eu possa todo dia experienciar algo importante, mas que esse algo importante não seja castrador de no dia seguinte eu conseguir experienciar algo importante. E quando eu digo algo importante, gente, pode ser qualquer coisa. Pode ser uma viagem, pode ser ouvir uma música nova, pode ser comer uma comida diferente, pode ser ir naquele restaurante que você sempre quis ir, pode ser pedir aquela coisinha que você sempre quis pedir em casa para comer ali com a sua namorada, com o seu namorado, com sua esposa, com o seu esposo, com o seu companheiro. Não importa. Eu acho que se a gente conseguir pensar no nosso dia
como o nosso universo da onde a gente vai viver aquele momento. E naquele universo, a gente criar um ato de experiência sólida, aquele dia vai ter valido a pena. E aí no dia seguinte, eu acordando, eu vou olhar e falar, ontem valeu a pena. Deixa eu fazer hoje valer a pena de novo. E talvez se a gente começar a fazer, através de pequenos atos, pequenas coisas, a gente ter experiências sólidas, talvez quando a gente estiver realmente olhando para um leito de morte, olhando e falando, acho que dessa eu não vou passar, olhar para trás e falar, puta, mas também se eu não passar dessa, eu vivi muita coisa. Eu vivi uma vida muito incrível, com muitas experiências. Se tiver alguma coisa do outro lado, eu vou levar todas essas experiências. Se não tiver, não importa. Eu vivi uma vida plena. Talvez essa ideia de plenitude, de buscar plenitude, ela nunca seja recompensada. Porque se a gente um dia encontrar plenitude, talvez a gente não busque mais nada. É a falta que faz a gente buscar as coisas. É o que falta na gente que faz a gente continuar seguindo. Então busca naquele dia o que é que pode faltar naquele dia, mas que possa, de alguma forma, te mover para preencher uma experiência sua. E aí, aquele momento de deitar na cama e de dormir, que às vezes, para muitas pessoas, é um momento de ansiedade, é um momento de cabeça cheia, de não conseguir dormir. Nesse momento, é um bom momento para você parar, pensar no que você fez no seu dia, no que valeu a pena no seu dia, no que você aprendeu, no que você experienciou, e pensar talvez, com tudo isso que você agora tem de experiência desse dia, o que é que você quer fazer amanhã de diferente? Qual vai ser a experiência do novo dia? Faz esse exercício todo dia antes de dormir. Faz uma reavaliação do seu dia, na cama mesmo. Deita, desliga celular, desliga a TV, tem um momento ali de higiene mental e pensa assim, como é que foi meu dia? Caramba, olha tudo que eu fiz. E mesmo um dia que a gente considera ruim, porque aconteceu uma coisa ruim, tenta isolar essa coisa ruim do resto do dia. E pensa assim, poxa, eu acordei de manhã saudável, eu consegui tomar meu banho quente, eu tomei meu café da manhã, comi umas coisas que eu gostei, fui pro trabalho até que eu não demorei tanto para chegar no trabalho, cheguei lá, encontrei meus companheiros de trabalho, aí chegou no almoço eu comi uma coisa que não foi legal, putz, estragou meu dia. Não, não foi legal o lugar que eu comi, vou aprender com essa experiência, não vou mais comer aquilo, não vou mais comer lá. Mas aí à tarde eu fiz tal coisa, eu resolvi tal problema no trabalho. À noite eu assisti um filme bacana. Não era bem o que eu estava imaginando assistir, mas foi um filme legal que eu assisti. Ressignifica o dia. E aí, a partir do momento que você ressignifica, pesca desse dia as experiências que você teve nesse dia. Porque isso vai te colocar numa posição de observar aquilo que você aprendeu e transformou em experiência sólida. Justamente para te tornar uma pessoa mais consciente da própria vida. Isso é um baita exercício que a gente chama de autopercepção, de se tornar consciente da própria vida e antes de dormir fazer esse exercício de ver que o dia foi produtivo, que tudo que você podia ter feito você fez, não se culpa pelo que não foi feito. Amanhã tem outro dia para tentar outra coisa diferente, outro caminho. Não se cobra. Isso ajuda muito a dormir. De verdade, principalmente para você que tem ansiedade, que às vezes tem problema de dormir. Olha para o seu dia com a qualidade que seu dia teve. Ai, mas eu tinha um monte de coisa para resolver, não consegui resolver quase nada. Não tem problema. Olha para o que você aprendeu. Olha para aquilo que de alguma forma você resolveu. E aí aquilo que você não resolveu, usa de aprendizado, não é para varrer para debaixo do tapete, fazer de conta que, não, vou ser positivo, otimista, eu resolvi 2 problemas dos 10 que eu tinha. Não, resolveu 2, tá bom, não precisa se cobrar, mas tem 8 ainda. Não varre para debaixo do tapete, fala assim, beleza, o que eu vou fazer amanhã para trabalhar melhor esses 8? Pô, vou inventar coisa, vou resolver, nem que eu resolva 2 de novo, mas vou diminuindo essa cesta de problema que eu tenho de coisas para resolver. E aí, a gente percebe que com paciência, com entender que se a vida tem uma finitude, o primeiro símbolo dessa finitude da vida é o dia. E o dia tem uma finitude.
Então, respeitar a finitude do dia. Respeitar que aquele momento que acabou, a gente precisa só absorver as experiências sólidas do dia. E o dia acabou. Já que ele acabou, não é hora de resolver mais nada. Não é hora de ficar, ai meu Deus, eu tinha que ter feito aquilo. Não, eu preciso dormir, porque amanhã eu tenho um dia novo pela frente, com mais oportunidade de resolver o que eu preciso resolver e também de criar novas experiências para solidificar aquilo que eu sou e quem eu sou. Então o desafio, gente, é olhar para a finitude, essa ideia de finitude da vida, e pela falta da experiência concreta da morte, ela sempre vai ser algo subjetivo para a gente. Eu sei que vai acabar, mas eu não sei quando. E essa incerteza, ela pode ser assustadora para algumas pessoas, mas talvez ela seja libertadora para muitas. Porque essa incerteza, ela vai te dar um permissionamento de você viver coisas incríveis na sua vida. E ao mesmo tempo, essa incerteza, ela vai te trazer um equilíbrio para que você possa criar experiências que permitam com que novas experiências sejam vividas. Então se você, sei lá, será que eu vou morrer amanhã? Vou viver como se não houvesse amanhã. E aí gasta um dinheiro absurdo, gasta todas as suas economias, e aí amanhã você não tem dinheiro para fazer mais nada. Você está castrando uma vida de experiência, você está castrando outro dia de experiência. Então esse equilíbrio entre será que amanhã vai existir? Provavelmente vai. Então deixa eu equilibrar isso. Deixa eu criar hoje ferramentas de experiências que me possibilitem ter outras experiências. Acho que isso é um bom caminho para a gente viver essa finitude da vida e entender que a morte, ela só é algo que uma hora vai acontecer. Mas entre o nascimento e a morte tem toda uma vida, tem todo um monte de experiências e sensações que a gente pode experienciar. Fica esse recado para sexta-feira. Aproveitem o fim de semana de vocês, criem boas experiências para virarem boas histórias para contar segunda-feira no café na empresa ou para contar para sua família, não importa. Que vocês tenham um bom fim de semana e que criem muitas experiências na vida de vocês. Um beijo, esfirra de amor e a gente se vê semana que vem aqui de novo às 18h30 em mais um Filosofia para Todos.